Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e hoje nós vamos para mais um episódio do TrioCast. Tá sensacional. Se você não assistiu, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha, tem várias dicas, várias situações vivenciadas pelos nossos empresários aqui do Trio Ribeirão Preto, algumas dicas valiosíssimas. Vale a pena você ir conferir. E hoje, com muita honra, Tatiane Dias vai estar aqui falando tudo sobre o mercado financeiro e até algumas situações recentes aí que vai deixar você de cabelo em pé. Vamos lá? Seja bem-vinda, Tatiane. Uma Obrigada, honra Márcia. ter você aqui para que você possa compartilhar seu conteúdo, contar um pouquinho sobre a sua empresa. Eu vou deixar você se apresentar, que assim você fica mais à vontade, fica de casa. Show. Prazer estar aqui com você. Como você disse, a gente é do mercado financeiro. A gente tem a online, que é a OT, a parte de investimentos e educação financeira. Nós somos uma rede. A gente está com a sede em Joinville e várias unidades aí espalhadas pelo país, inclusive aqui em Ribeirão. E aí a gente aqui, o nosso principal diferencial é exatamente esse, a gente está presencial. Porque hoje em dia muitos dos treinamentos são online e a Sim. pessoa acaba não tendo essa vivência, essa proximidade com os mentores, né? E aí a gente aqui em Ribeirão, a gente está com a escola, a parte de academia e a parte também de investimentos. Ai, olha que legal. Mas olha, eu não vou deixar isso passar. Conta primeiro os detalhes de como é que você chegou até esse segmento, né? Eu sei que a maioria das pessoas do mercado financeiro acredita que precisa ser nerd, né? Uhum. Alguém que seja muito vinculado à matemática. Então, queria conhecer um pouquinho da sua história em relação ao mercado financeiro, para depois a gente exaltar aí um pouquinho da OT. Show, legal. E na verdade, realmente é essa a impressão. As pessoas acreditam que bolsa de valores é muito difícil, que é só para quem estuda e não é. Eu sou da área de humanas, sou formada em administração de empresas, trabalhei mais de 12 anos como RH. Eu vi no seu portfólio, eu falei: "Olha só". Eu fiz algumas especializações para a área de desenvolvimento pessoal, coach, programação neurolinguística, justamente para ir para essa área de desenvolver pessoas. Mas o meu objetivo não era a parte financeira. Acabou que um dia eu vi meu marido lá operando no mercado financeiro, né? E eu falei, eu acredito que seja esse o caminho para depois eu acabar criando uma clientela para a área de desenvolvimento. E no final eu acabei indo para o mercado financeiro e fiquei no mercado financeiro. Na verdade, com a parte de desenvolvimento também, mas mais voltada não para o pessoal, mas para a parte técnica e o pessoal também. Porque o mercado financeiro exige que você tenha um bom psicológico. Sim, Para sim, você, quando você lida com dinheiro, é muito necessário que você saiba o que está fazendo, né? Porque dependendo, machuca. verdade. Então, não é somente o conhecimento, é também você ter uma estrutura psicológica. Então, acabou que eu uni o útil ao agradável. Então, eu trouxe a parte do coach de desenvolvimento pessoal junto com o mercado financeiro, que é a parte de É, desenvolvimento, eu né? vou até aproveitar a sua citação, Tati, porque a maioria das pessoas acham que, as ferramentas de coaching, PNL, né, Uhum. você precisa só trabalhar com a gestão de pessoas, né. E eu costumo dizer que são ferramentas valiosíssimas, eu também tenho esse conteúdo, mas é através dessas ferramentas que a gente pode trabalhar com qualquer mercado, qualquer segmento, você usa essas estratégias para criar diferencial competitivo, né. Com certeza. Eu acredito que, no passado, a gente só estudava matemática, né, só estudava aquela disciplina e tinha que ficar especialista naquela disciplina. E com a sua abordagem, vivencial, você está demonstrando que não, você usa algumas ferramentas de gestão de pessoas Sim. para trabalhar dentro do mercado financeiro e principalmente para ajudar, né, nessas oscilações, porque a gente nunca está só em alta, né, tem momentos que na vida pessoal, na vida profissional, e o financeiro não é diferente, ele sobe, às vezes estaciona ou às vezes desce e a gente tem que aprender a lidar com isso, né. Exato.
E eu falo assim, que teve um período que o coach tinha um preconceito, né? Sim, sim, Porque, sim. na verdade, as pessoas confundiam com autoajuda. Sim, E o coach, ele é uma metodologia, sim, onde a gente utiliza ferramentas para te auxiliar a chegar num propósito. sim. Sair de um ponto A para ir para um ponto B. E, na verdade, as pessoas que não têm esse conhecimento acabam entendendo de forma errada. Quando você fala coach, nossa, e na verdade é algo tão maravilhoso. Sim, eu sou super adepta. Porque, Fez toda a assim, diferença, inclusive para os meus resultados, é verdade. exato, você acaba tendo, você usa muitas ferramentas que te mostram onde você está e como trilhar o caminho para onde você quer ir, né? E a gente fala muito também que no mercado financeiro tem esse preconceito. Ah, Quando você, jura? sim, quando você fala trader, as pessoas têm um certo preconceito, tipo, nossa, tem a pesquisa que 95% dos traders só perdem. Mas na verdade a gente tem muitos alunos que vivem somente de mercado financeiro. Sim, E sim. assim como o coach é um preconceito. Concordo, concordo. Mas eu acho que é uma questão cultural, não é não, Sim, Tati? Porque, talvez em algum modelo, né, foi tão intenso que apareceu na mídia de uma forma, genérica ou distorcida, que as pessoas criaram um mito, né, um preconceito sobre aquele assunto e marginalizou-se, né, e não é exato. isso, não é isso. É a mesma coisa da situação financeira. A maioria: "Não, eu não quero aprender, ai, deixa o mercado financeiro longe", e na verdade o mercado financeiro é o resultado final, das suas vitórias, né, porque tudo é mensurável, Com então, certeza. não existe a possibilidade de você ser uma pessoa bem-sucedida sem passar, pela análise financeira, ou eu não sei se você concorda, mas a minha percepção, o resultado é mensurável e para ser mensurável tem que passar pelo mercado financeiro. Com certeza. E eu falo assim, nos Estados Unidos, a gente tem uma cultura de Sim, investimentos. E infelizmente no Brasil a gente ainda está engatinhando. sim, É uma sim. questão assim, de lá é mais de 60% da população investe, já tem uma cultura de carteira, enquanto aqui no Brasil a gente está com 2%. Então é uma diferença ainda muito grande cultural, até a gente conseguir chegar nesse patamar, né? Sim. E eu gosto muito de falar, a gente tem academia, né, onde os alunos iniciam. A maioria das pessoas sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Isso é perigosíssimo, né? Com certeza, porque a gente vê falar em pessoas que ganham na Mega Sena, até mesmo aqueles prêmios de Big Brother, Sim. ganham 1 milhão e perde-se 1 milhão, porque não sabe como gerenciar. Então a gente trabalha muito na academia essas soft skills, onde você vai aprender habilidades de entender, eu estou gastando, será que com consciência? Ou será que eu estou gastando por gastar? Porque se você pega R$ 5 e você compra algo que está barato e não porque você precisa, você está rasgando R$ 5. E às Só vezes, R$ 5, né? exatamente. Então você imagina quando é uma compulsão e você pega comprar algo que você não precisa simplesmente porque você acredita que está barato, enfim. E então a gente traz essa mentalidade financeira Sim. de ter consciência dos seus gastos, ter consciência de o que que você pode fazer para melhorar os seus rendimentos. Então a gente trabalha uma academia onde é um ano presencial. O aluno vem, fica com a gente em aulas semanais, onde em cada bimestre a gente trabalha um módulo. Entendi. Inicialmente a parte de educação financeira, que é a base igual a gente conversou, que sem educação financeira a gente não vai para lugar nenhum. E depois a gente começa a trabalhar a cultura do investimento. Sim, sim. E aí, passando os módulos, a gente vai na parte de operação de bolsa, que é Então você você aprender. prepara o terreno para que a pessoa tenha Exato, uma mentalidade saudável, né, para que ela possa, usar o dinheiro da forma correta, pensando em economizar ou mesmo de rentabilizar melhor o dinheiro. exato. Depois é que você vai mais para as questões técnicas na academia. Exatamente. A Uhum. gente inicia primeiro, o aluno ele tem que entender onde que ele está. Aí a gente trabalha um pouquinho até o coach. Sim, sim. Qual que é o ponto que você está? Você está com dívidas? Ou você já está investindo, mas você não sabe aonde você está investindo? Ou você, nesse momento, não sabe nem quanto que você gasta? Então, a gente traz essa consciência. Onde que você está no momento? Para depois a gente começar a avançar. Como que eu começo a fazer uma carteira de investimentos? Eu tenho uma reserva de emergência? Porque hoje em dia as pessoas não sabem, fala-se muito reserva de emergência, mas não sabe como que Não é. vivencia na prática, né. E onde que eu coloco essa reserva? Ah, eu posso colocar em Bitcoin?
E, na verdade, a gente sabe que criptomoeda é algo super arriscado, onde você não pode colocar todo o seu patrimônio. Uau, olha só, ela já está dando dicas valiosas aqui, vamos retomar. Então, quando você fala de modelo de investimento, né, quer detalhar um pouco mais? Porque, eu venho do mercado financeiro Que também, eu legal. trabalhei mais de 9 anos no Banco Santander como gerente, e quando a gente, interagia com o cliente avisando melhor produto, a diversificação de carteira, que tipo de investimento era de acordo com o perfil, as pessoas ainda são muito receosas, né, e Sim, ele quer cumprir tabela, pelo que ele vê no Fantástico, pelo que ele vê nos noticiários, né, e não é assim que funciona. Então, o estudo detalhado, ele é importante com especialistas que estão vivenciando isso, né. exato. E hoje, eu percebo que, o pessoal vai muito na modinha das mídias, se sentem autossuficientes em fazer toda a operação sem nenhum, estudo, preparo, né, e principalmente agora, depois da pandemia, surgiu muitas novidades nas mídias, que às vezes Sim. deixa o pessoal um pouco confuso. Então, eu queria que você, Tati, se você puder, detalhar um pouco mais sobre essa questão de tipo de investimento, para que eles possam refletir a respeito desse conhecimento. Eu acho que é bem legal, você retomar esse assunto com Show. mais detalhes. A gente fala assim que, infelizmente, o que é errado chega primeiro do que o que é certo. E hoje Infelizmente. e hoje na mídia tem muitas coisas que fala prometendo valores altíssimos de ganhos e que na verdade não são investimentos. Não são Não são investimentos. investimentos. E aí o que que a gente tem que fazer? Procurar saber a idoneidade daquele tipo, é um aplicativo? É um banco? O que que é? Porque E na onde verdade ele consulta essa idoneidade? a Vamos gente tem por vários partes. sites. Para começar, é legal você ter alguém que seja do ramo que possa te orientar. Porque a pessoa vai, a gente chega muito aluno até a gente, que às vezes começou um investimento, mas começou sem entender muito, na hora que foi ver não era algo correto. Uau! E aí cai em golpes ou em coisas que não é mercado financeiro dizendo que é mercado financeiro, tipo marketing multinível, enfim. E a gente fala muito isso. Procura primeiro saber qual que é a veracidade daquela empresa para começar, né? Tipo, escreve no Google, é isso? Na Reclame aqui? verdade, exato, Reclame Aqui. Para começar, o Reclame Aqui é muito bom, porque você consegue entender se tem pessoas que passou por aquela situação e teve algum tipo de problema com aquela empresa, acabou não tendo retorno. A gente tem muitos alunos que infelizmente não conseguiu resgatar o dinheiro. Então, quando Nossa, que você colocar triste. algo onde você não tem na mão ali como resgatar o dinheiro a qualquer momento, já não é algo talvez tão seguro. Entendi. E aí a pessoa transfere o Pix para a pessoa na confiança, assim, sem nenhum contrato, nada? É, na verdade tem de tudo, a gente já viu de tudo. Inclusive, assim, a gente já viu até na TV alguns jogadores que passou no Fantástico, que investiu em criptomoeda e acabou Sim. que sumiu. Criptomoeda é algo totalmente arriscado, não significa que você não vai ganhar dinheiro. Ganha esse dinheiro, mas você tem que saber como investir. Então, quanto E maior o mensurar esse risco, né? Exatamente. Quanto maior o ganho, maior o risco e maior você tem que ter o conhecimento naquela área. Sim. Por isso que é importante você estar dentro de algum mercado onde tenha pessoas que te orientem, para que você não caia nesse tipo de golpe ou até mesmo de investimentos mais arriscados. E na academia a gente trabalha muito isso. O que que é um CDB, o que que é uma LCA, o que que é um debenture, e a pessoa sai sabendo argumentar. Quando alguém oferece algum tipo de investimento para ela consegue argumentar se aquilo faz sentido ou não. Inclusive, eu não sei se eu posso comentar, a gente tem um aluno, né, que é muito legal, que ele tinha uma carteira de investimentos e ele tinha um assessor antes de vir para a gente, né? Aham. E esse assessor falou assim: olha, a atuação da Eletro está caindo, vamos tirar e vamos colocar numa LCA. E ele já tinha feito academia, beleza? Ele virou para o assessor e falou assim: quanto que está pagando essa LCA? E aí ele falou, primeiro o assessor já até assustou, porque ele não imaginou que ele ia debater, Questionar. questionar. E ele falou 88 do CDI. Aí ele falou, não, depois que eu fiz o curso lá, eu sei que 88 não está pagando nada, pode Nada. deixar lá, só acima de 90. E na semana seguinte o assessor veio com uma de 94. Então a gente fala muito assim, o conhecimento, por mais que é uma frase clichê, você é libertador.
Porque quando você tem conhecimento, você consegue argumentar. Sim, correto. Saber o que é certo, saber o que é errado, saber o que você está ganhando. Um outro aluno nosso, no primeiro dia de aula, a gente explicou como que funcionava o CDB. Ele percebeu que ele tinha um monte de CDB que não estava rendendo nada na carteira. Então, às vezes, a pessoa, igual você falou, a modinha fala, invista em CDB, não invista na poupança. Mas talvez você está com um CDB que está rendendo a mesma coisa que a poupança. Então, você precisa entender qual é o CDB que você está investindo. Qual que é a quantidade que ele está te pagando. Então, na verdade, assim como todo o mercado financeiro tem muitas regras. Que se a Sim, gente não entende, a gente acaba da forma investindo errada. errado. Exatamente. Perfeito. E quando você fala, Tati, a respeito invisto em poupança, invisto em títulos, moeda, como que você consegue ajudar essa pessoa? Então você precisa de um teto, de um mínimo, que tipo de pessoa pode te procurar? Você faz as aplicações, você só treina? Detalhe um pouquinho mais a respeito da sua empresa. Você falou que é uma empresa que ela tem em vários estados, né? Sim, legal. Por que escolher Ribeirão Preto? Legal. A gente tem a OT, o grupo OT, né? A gente tem a parte da OT Investimentos, a OT Educacional e a OT Business. Cada uma Ah, atendendo uma área de um público diferente. A OT Business, a gente quer levar educação financeira para as empresas, para os colaboradores. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? O sim. colaborador, quando ele tem dívida, ele não consegue render, porque a Não, cabeça dele está lá na preocupação do dia a dia. sim, Então, é o propósito da online levar a educação financeira e a gente atua em cada ramo de um formato diferente. Levando para as empresas, a gente tem um projeto também para a OT School, que é levar essa parte que a gente tem da educação financeira para escolas de educação básica. uhum, E hoje a gente tem academia. O que é academia? As pessoas vêm para entender como funciona o mercado financeiro. Desde a parte de renda fixa, né? A parte de rendimentos e a parte de operações em bolsa. ah, tá, E aí a gente divide um pouquinho para quê? Para que a gente possa atender todos os públicos de formatos diferentes, né? Abranger mais. A gente tem várias unidades aí pelo país, a gente tem Recife, Salvador, São Paulo, Santa Catarina, Joinville, onde é a nossa matriz, e a gente está aqui em Ribeirão Preto presencial, que é o que a entendi. gente comentou no início. Presencial faz toda a diferença. Hoje em dia, a maioria dos cursos de bolsa são online, e online você não consegue ter um respaldo, vamos dizer, um suporte. E Entendi. aí, bolsa é algo que você está ali no momento, surgiu um problema, como que você vai mandar um e-mail e aguardar o e-mail retornar para você conseguir fazer a operação? Então, esse suporte acaba sendo um diferencial, essa parte presencial da gente estar aqui em Ribeirão, né? Entendi. E aí quem é de fora também pode, atuar com vocês ou você prefere atender só o ramo, ribeirão pretano? Não, na verdade, a gente tem toda uma estrutura online, onde a Sim. gente tem uma plataforma de ensino, a gente tem sala educacional, grupo de estudos, mentorias, Ah, que e legal. essa parte, ela é online. Então, além do nosso suporte das aulas presenciais, a gente tem toda essa estrutura para atender o aluno de forma online também. Ah, que bom. Então, se a pessoa, vamos supor, eu sou da região, não consigo ir aí todo dia, ela consegue também fazer o treinamento no formato online. E o Entendi. legal, tem o suporte de uma pessoa que está próxima, né? Então, a gente fala que é um formato híbrido, onde você consegue ter a estrutura online para te auxiliar quando você não consegue ir presencial, Uhum. e tem a parte presencial também, né? Que é o grande diferencial aí da gente. Eu acho que o híbrido ele está contribuindo muito, né, porque reduz custo, então se a pessoa tiver um pouco mais apertada, ela pode fazer o online, não precisa se deslocar e consegue ter o mesmo conteúdo. Exato. Eu falo que hoje em dia, na correria que a gente anda, ninguém consegue estar todo dia presencial, né? E É. você ter esse acompanhamento online, essa estrutura faz toda a diferença. E você estava contando pra gente que tem algumas pegadinhas aí no mercado, você pode citar para nossa audiência, como você vê essas pegadinhas, como eles podem reduzir, esse risco, né, porque realmente, tá cada dia mais severo, né, essa divulgação, os patrocínios, os anúncios, e aí você Sim. acaba caindo, né. Então, como é que a gente pode se blindar um pouquinho? Qual é a sua sugestão de como conduzir?
A gente estava falando no início, né? Conhecimento é tudo. Esses dias a gente estava em família numa reunião, né? E eu tenho um amigo que ele também é coach. E a gente, num bate-papo, a gente começou a se questionar. E é legal que o coach faz isso, você se questionar. E Sim. ele falou assim: se o dinheiro é abundante, por que que eu ainda não estou ganhando o que eu gostaria de ganhar? Ou será que eu comecei a pensar o quanto eu gostaria de ganhar, né? Que às vezes Exatamente. ele nem sabe quanto ele quer, né? E às vezes a gente fala assim: o dinheiro é limitado? Não. Não. O dinheiro não é limitado, ele é abundante, está aí. E aí eu fiquei pensando nisso na viagem de retorno, né? E aí me veio na cabeça uma técnica que a gente tem, que a gente chama de chá. Na verdade, chá é só a sigla. Aham. Significa conhecimento, habilidade E e atitude. atitude. Então, o que que falta talvez para a gente ganhar mais dinheiro? Conhecimento, ou talvez está faltando A habilidade, prática, né? ou está faltando eu tomar alguma atitude. Sim, sim. E aí, na verdade, a gente tem que refletir isso. O que está faltando para eu fazer o meu dinheiro render? É conhecimento? Ou é eu colocar em prática o que eu já sei? Ou é alguma atitude de procurar uma pessoa, um assessor de investimentos, ou uma instituição financeira, que é igual a gente, academia? Então, o que que a gente faz? Hoje em dia, é muito importante que você tenha um assessor. Sim. Alguém que possa te falar: olha, isso não é muito legal. Procurar coisas que sejam regulamentadas dentro do país. Regulamentados. E instituições grandes, né? Igual, por exemplo, a gente tem a assessoria do BTG Investimentos, BTG Pactual, que é um banco conhecido, ele é multinacional na América Latina, onde a gente tem a segurança de ser uma instituição de nível AAA. Então, toda instituição ela tem um selo. Quando você vai para algo que não tem essa garantia, você já começa a ficar um pouco receoso. Então, sempre procurar no Reclame Aqui, procurar instituições que sejam reconhecidas, investimentos que sejam dentro do país. Dentro do país. Porque quando você vai para algo fora, tem que ser boas instituições e nem sempre todas são regulamentadas. Sim. E aí você corre o risco de estar investindo em algo que você não conhece, talvez está nas Ilhas Maurício lá, que é igual meu marido fala que é o nome dele, e você não sabe nem onde está o seu dinheiro. Entendi, E entendi. procurar iniciar com coisas mais seguras, se você ainda não tem tanto conhecimento. Entendi. Investir em coisas menos arriscadas, tá? Quanto maior o risco, maior o conhecimento, para você conseguir ter um resultado, né? Deixa eu aproveitar que é uma das questões que sempre o pessoal pergunta: "Ah, mas por que que eu devo investir numa empresa e não num banco?", né. Eu acho que é bom também desmistificar um pouco mais, esse assunto. Você pode fazer essa abordagem? Porque, às vezes o pessoal pergunta: "Não, mas, eu acho que eu vou aplicar no meu banco, meu dinheiro tá lá, meu salário tá lá". Conta um pouquinho dessa sua O experiência. que é legal? Os bancões, como a gente fala, Caixa Econômica, Banco do Brasil, não é o business dele, a parte de investimento. Geralmente mais é uma parte de crédito, a parte de transações financeiras. Sim. E aí acaba que, como não é o business, eles não têm know-how. Então, quando você vai para um banco que ele é mais voltado para a área de investimentos, você vai ter acesso a melhores investimentos, como, por exemplo, o BTG, a XP. Então, são corretoras, mas são corretoras ligadas a bancos. E o mais legal do que você falou é que às vezes a gente fala assim: não, eu vou deixar na poupança porque é mais seguro. Mas Quem disse que é quem seguro, disse né? que é seguro? E na verdade é assim: o banco ele tem o fundo garantidor de crédito. Sim. Se um banco quebrar, ele vai recorrer a esse fundo, onde vai te dar todo o retorno do teu investimento. Da mesma forma que a Caixa, que o Santander ou que o Banco do Brasil é coberto por esse banco, Vocês as também. corretoras, o BTG, a XP também é coberta por esses investimentos, por esse banco de investimentos, né? Então é a gente sempre procurar qual que é o business daquele banco. Não adianta eu, por exemplo, querer fazer sobrancelha em alguém que só corta cabelo. Na verdade, não é o know-how dela. Talvez ela vai até fazer de algum formato, mas não vai ficar como uma pessoa que sabe a técnica, entende como funciona, sabe o que está saindo de linha, né? A gente estava, uma pessoa antes que você, que a gente estava gravando o podcast, e a gente estava falando muito sobre a questão da técnica, né, da gestão, da profissionalização, que no passado não era tão relevante, ia mais amador, na tentativa e erro.
E aí no banco, né, quando a gente fala de investimento do mercado financeiro, a tentativa e erro, ela causa transtornos gigantescos, né. Então, você tem algum case que você gostaria de compartilhar, justamente por essa falta de conhecimento, por Sim. essa falta de preparo, que eu acho que é o que mais chega na sua mão, né? Exato, perfeito o que você falou. Igual a gente falou no início, 95% dos traders perdem. Mas perde por quê? São pessoas que entram no mercado financeiro sem nenhum tipo de treinamento. São aquelas pessoas que vai lá, colocam dinheiro, acha que vê um vídeo no YouTube, acredita que é só vender quando cai, comprar quando sobe, e aí começa a perder. E é onde faz aí, ali o resultado negativo, né? Sim. Então a gente chega muitos alunos, infelizmente, né, para a gente nessa situação, que começou a colocar dinheiro no mercado financeiro sem ter preparo. Então a gente fala que tudo na vida, se você não sabe o que você está fazendo, você está queimando dinheiro ou rasgando. E o tempo também, né, tem esse detalhe, Exatamente, né. Porque não é exatamente. só a questão do dinheiro, porque, hoje o nosso dia é muito intenso, né, com muitos ruídos, distrações, muitas atividades. Então, se você não potencializar o dinheiro versus o tempo, talvez a sua aposentadoria que você estava projetando para 50 anos vai ter que ser prorrogada aos 70, porque Exato, você até pode ter investido corretamente, mas não no tempo certo. exato. Ou você investiu achando que estava investindo, ficou um tempo lá o dinheiro em algo. Chega pessoas pra gente que infelizmente deixa dinheiro em conta corrente. Uau! Que triste. E sem contar que o dinheiro em conta corrente você está até com mais risco do que em um investimento. Porque se uma hora, sei lá, alguém consegue hackear a sua conta, é muito mais fácil para ele pegar e transferir aquele dinheiro, né, do que se Sim, estiver em algum investimento seguro. Então, na verdade, a gente fala muito isso. Os alunos, alguns chegam até a gente com imediatismo também muito grande. é a cultura do Brasil, né. E aí a gente trabalha muito isso. Primeiro você vai aprender uma técnica, buscar assertividade para depois você buscar os resultados. Entendi, Então a entendi. gente trabalha muito isso com a parte do day trade, também com a parte da academia, onde você Quer falar um pouquinho mais sobre o day trade? a gente acabou entrando no Isso, nem todo mundo conhece sobre, essa modalidade. Pode falar. é muito legal porque a gente tem muitos alunos que vivem do mercado financeiro. Então, infelizmente, existe esse preconceito que o day trade você só perde, mas na verdade você só perde quando não tem uma técnica ou quando você busca de imediato, né? Sem buscar primeiro você ter uma especialização. A gente, inclusive, tem um aluno que é muito legal que hoje ele está em Portugal, graças à operação no mercado financeiro. Ele começou com a gente em novembro de 2022, se eu não me engano, e em março ele já estava tirando 5K, que é 5 mil, só que ele se deu o tempo de maturar, né? Em setembro, ele tinha 2 lojas de celular aqui em Ribeirão, ele vendeu as 2 lojas e hoje a filha dele ganhou uma bolsa, ele está em Portugal, operando de Portugal. E esse processo de sair do Brasil foi graças ao mercado financeiro, né? Porque senão ele não poderia acompanhar a filha com as lojas aqui. Sim, correto. Então, assim, o mercado hoje em dia fala muito de liberdade financeira, liberdade geográfica, mas o day trade, o mercado financeiro te proporciona isso. Então, esse aluno é uma prova viva que a gente tem de que é possível você, com o mercado financeiro, transformar a sua vida. Então eu vou aproveitar que você está falando de transformação, que tal a gente falar um pouquinho sobre, como se preparar para o futuro, né, porque antigamente a gente falava: "Ah, tem que realmente investir no INSS, e aí você vai ter a sua aposentadoria", né. Então na nossa faixa etária, não sei não se a gente vai conseguir se aposentar, Tati. E como é que a gente pode pensar em independência financeira, né. Eu acho que é legal criar, aguçar essa necessidade, Sim, com porque certeza. a partir do momento que o dinheiro começa a trabalhar para você, você tem mais lazer, você tem mais tempo, pode curtir os amigos, a família. E eu acho que isso é muito pouco falado aqui no Brasil, né? Porque como a cultura é imediata, as pessoas esquecem que podem ter receita passiva, que podem ter essa independência financeira. Quer contar um case, alguma coisa que possa inspirar as pessoas que estão nos acompanhando?
Exato, eu falo assim que nos Estados Unidos eles não têm aposentadoria, né, então por esse motivo já se criou a cultura de ter uma carteira de investimentos, porque lá no finalzinho da vida você vai ter aquele rendimento passivo. Hoje a gente ainda está engatinhando, então qual que é a minha sugestão? Na academia a gente trabalha muito isso com os alunos. Primeiro você tem que entender onde que você está. Não adianta você começar a investir e fazer uma carteira se você não tem uma reserva de emergência. Porque a carteira de investimentos ela é a longo prazo. Sim. A reserva de emergência, se caso surgir alguma coisa na sua vida, você tem que ter aquele valor para te subsidiar, né? Então, pelo que eu estou entendendo, a primeira fase, se posicionar, ou seja, compartilhar receitas e despesas, né? Tudo que você ganha, Exato, avaliar tudo que você gasta e ver no mínimo se você está no equilíbrio, exato, empatando dinheiro, né? O exato. status atual zero. Se você está no zero, você já está saindo da fase de engatinhar. E depois, o próximo passo que você falou é a reserva. Primeiro passo seria ela ter conhecimento de como que está a vida hoje. Conhecimento. Está com dívidas. Está com dívidas, você vai buscar algo, uma renegociação, uma forma de quitar suas dívidas. Após esse período, se você ainda não tem um dinheiro guardado, começar a fazer uma reserva de emergência. Reserva de emergência, entendi. Ou Próximo seja, passo. eu tenho um dinheiro guardado, entender onde que está essa reserva de emergência. Que você já pode aplicar ela. Exatamente. Se ela está em algo que rende, também não vou colocar ela em cripto, que é totalmente arriscado. Eu Não posso é de ganhar, emergência, não é de não é emergência. reserva. E também não vou deixar na poupança, Aham. porque na poupança ela não está rendendo nada. Então, colocar em Sim, algo que tenha um rendimento básico e que tenha liquidez. Por que sim. liquidez? Se hoje ou amanhã eu precisar, eu consigo resgatar esse dinheiro para aquele Rapidamente. momento de forma rápida, né? Entendi. Após a reserva de emergência, aí a gente começa a pensar quais são os objetivos. Qual é o meu objetivo a longo prazo? Qual que é o meu objetivo a médio prazo? E aí eu vou ver qual investimento se encaixa mais na minha rotina, na minha vida, né? Olha, então esses 3 passos que a Tati está dizendo aqui, olha, são libertadores, hein? Exato, Que se você quer independência financeira ou a receita passiva, já é o próximo passo, né? exato. E às vezes a gente pensa assim, eu vou viajar e eu vou parcelar. Na verdade, você pode fazer o contrário. Se você tem uma programação de 1 ano, vou viajar para fora do país, eu posso muito bem colocar meu investimento que vai render um valor que eu possa utilizar para aquela viagem. Sim, sim. Então, tudo a gente fala que é uma programação financeira. Você se organizar e conforme a necessidade você colocar no investimento específico. Por exemplo, eu posso fazer carteira de ações para no futuro eu ter uma aposentadoria, assim como eu posso ter alguns rendimentos em LCA, LCI, que vai me dar um rendimento legal, porque a taxa Selic está alta, né? Então a renda fixa ela está interessante nesse momento. E eu também posso ter algumas coisas que rendam mais, como até posso fazer cripto. Só que você tem que saber muito o que Diversificar, né? diversificar, saber como que funciona e colocar pouco. E ir aumentando conforme o teu conhecimento, né. Então, investimento versus conhecimento, Exato, investimento versus conhecimento. exato. E para as pessoas que são preguiçosas e não querem aprender, só querem entregar na sua mão para você usar, para você fazer. O que você pensa sobre isso, Tati? Possível, nem todo mundo quer. Inclusive, a gente tem um amigo, né, que ele falou: "Cara, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para ficar pesquisando sobre qual investimento que é melhor, o que eu necessito". E realmente, às vezes, se você vai buscar dar conta de tudo, acaba que a gente não dá conta de nada, né. Correto. E aí é hora de você buscar um assessor de investimento. Como eu falei, a gente tem o braço ligado à BTG, que é o Tem Investimentos, onde você vai ter um assessor que vai te auxiliar. Não Nas melhores precisa. decisões. Exatamente, não precisa você ter altos valores, você pode começar com pouco, fazer uma carteira E de o pouco, investimentos. quando a gente pode classificar? Na Pouco, 5.000, verdade, 1.000? vai muito da necessidade da pessoa. Talvez eu quero colocar R$ 200 mensalmente, fazer aportes mensais. Tudo bem. Se essa é a realidade da pessoa, ela vai começar com esses 200 de aporte. E a longo prazo, ela vai ter uma carteira de investimentos. O importante é começar. Começar, começar. E Porque às mudar a vezes cultura, né? exato, porque às vezes você fala assim: quando eu tiver dinheiro eu vou começar a Ih, já investir". era. Você tem que começar hoje. Se eu posso guardar R$ 100, guarda R$ 100, coloca lá numa carteira ou coloca numa renda fixa, busca alguém que pode te auxiliar a fazer um estudo. É um formato que a maioria das pessoas hoje em dia procura, né.
Só que falar: "Eu não tenho dinheiro, então não dá". Dá sim. Eu vou até aproveitar que você está comentando sobre essa questão do planejamento. eh, Profissionais autônomos, empresários eu empresa, né, que eu costumo dizer, o pequeno e o médio empresário, ele ainda tem esse bloqueio de investimento. Eu considero que é uma grande faixa da sociedade que só trabalha para pagar conta, né. Sim, E essa é a cultura do CLT, a cultura do assalariado, que destoa da mentalidade do empresário. Então, eu acho que essa dica de, reveja sua mentalidade, reveja seus conhecimento, que é chamado de soft skills, né, que são as competências que pode te ajudar com leveza ir para outro patamar, com outro recurso, com outro resultado. É importante que a sociedade entenda que chegou a hora de pensar no planejamento para médio e longo com prazo, certeza. para a gente interromper esse fluxo de, gasta todo o dinheiro e depois vai ver da onde vai pegar o dinheiro, né. Isso é um modelo muito amador, que como a gente está falando nessa nova economia, não dá para ter mais amadores como empresários, como sócios, como parceiros, e sim, começar a estudar ou mesmo entregar a sua carteira, né, de necessidades, de anseios, para um especialista desenhar essa trajetória para que o resultado seja diferente, né, Exatamente. Tatiane? A gente fala muito na internet: "Faça você mesmo", mas nem tudo dá para gente fazer, né. Se não é o nosso know-how principal, talvez Por que não compensa muito delegar? mais exatamente, focar no realmente no meu business, né. Sim, E aí sim. a outra pessoa vai cuidar, uma pessoa que seja De de confiança, confiança, especialista, né? especialista. E o que você falou é muito legal, porque hoje a gente vê muito isso, as pessoas não se preparam. E às vezes espera a bomba estourar para se preparar, né. E a gente fala assim, o mercado financeiro, as Aí culpa pessoas Deus. exatamente. Ah, porque a Deus Tati é uma menina de sorte. Deus não tá olhando para mim aqui, não tá me ajudando. exatamente. Aí a gente pergunta: "O que que é sorte?". É, Talvez sorte seja muito trabalho, muitos dias de muito, com estudos, né, técnica. muita técnica, exatamente. E eu falo assim que a educação financeira é o que permite mudar esse país. Porque a partir do mercado da educação financeira, você não vai depender do governo, de outras pessoas, você vai saber ter a sua independência, né. Que automaticamente vai ter mais autorresponsabilidade, Exato, mais entusiasmo, mais exato, autoconfiança, né. exato. A gente fala muito sobre a questão da beleza externa, né, a gente estava até brincando: "Ai, preciso pôr botox", e na verdade é o contrário, né, a gente tem que olhar para dentro para ver o que a gente está precisando, para que a gente possa reverter, a situação. Se tem dívida, repensar como, replanejar, né, e se você quer uma independência financeira, precisa começar a estudar, se planejar e estar atrelado a um especialista. Exato. Eu falo muito assim que, na época, quando a gente decidiu entrar na online, você pode construir algo sozinho, só que você vai quebrar muito a cabeça, diferente de quando você tem alguém que vai trazer toda uma estrutura para você, de conhecimento, né. Você vai comprar aquele conhecimento daquela pessoa, Sim, encurtar o caminho, a gente fala, né. Então, na verdade, acho que a gente, às vezes, esquece disso. é o pulo do gato, né. Exatamente. Olha, Tati, infelizmente a gente está chegando ao fim. Você quer deixar uma mensagem, um comentário, uma sugestão? Eu penso que hoje em dia a gente está engatinhando. Esse país vai melhorar muito quando a gente tiver educação financeira nas escolas, nas empresas e as pessoas buscar também. É, Só que não buscar de forma a internet. A internet tem muitos conteúdos valiosos, sim, mas se você não tem uma base, ele não serve de nada. Eu gosto de falar que se você pega uma pérola e coloca no bolso, você perde. Se você ganha outra pérola e coloca no bolso, você pode perder novamente. Mas se você coloca tudo num colar, fica mais difícil de você perder, né. Então eu falo que o método é isso, é te dar a linearidade. Então, às vezes, a gente buscar informações soltas, faz com que você talvez perca tempo e não chegue a lugar nenhum. Agora você buscar um método, uma linearidade, né,
vai fazer com que você chegue mais rápido onde você busca. Olha, incrível. Bom, gratidão por você ter Eu que vindo, agradeço. pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu acho que foi incrível. Você citou alguns passos que são extremamente relevantes para que as pessoas saiam um pouquinho da zona de conforto, reflitam a respeito de o que quer do futuro, né? Sem depender do prefeito, do governo, Com do certeza. patrão, para que a gente assuma essa responsabilidade de fazer algo novo, primeiro para a gente, né, para que a gente possa ter resultados diferentes acima da média, para proporcionar a lazer, família, passeios, viagens. Com certeza. Eu não sei se dá, mas a gente tem uma degustação dos nossos treinamentos. Se for Uau! possível, deixa um QR Code Sim, para sim. você colocar aí no vídeo, para que Coloco. as pessoas possam também conhecer. Com certeza já vai ajudar bastante, porque conhecimento, básico que seja, já vai Liberta. ser libertador. E agradeço a Perfeito. oportunidade, Márcia. Foi muito bom poder falar com você. Ah, que bom, obrigada. Bom, pessoal, olha só que delícia, até degustação temos hoje. A Tati está dando de presente aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o método que eles usam, as especialidades que eles atuam. Então, foi um prazer aqui, Tati. Obrigada novamente. E que você possa comentar, compartilhar, escrever um pouquinho aí da sua experiência com o presente, né, Tati? Obrigada, pessoal.